Bom, meu nome é Pedro Pisoni, eu sou o criador da Smart Incubator, né? Eh, eu venho. Esse é mais um vídeo explicando como que eu criei, explicando um pouco dos códigos, explicando um pouco no funcionamento. Esse vídeo eu vou colocar lá no About Dialog, que fica ali na nossa interface gráfica, para quem sabe projetos futuros a gente seguir em frente e também para fins de conhecimento, né? Esse vídeo está em português brasileiro, tá? Eu vou tentar legendar em inglês, tá? E é isso, tá? Se você está interessado em ver o funcionamento da nossa incubadora, pula para esse minuto aqui que eu vou deixar aqui na hora da edição, que vai ser só a parte do mostrando o funcionamento da incubadora. Se você está interessado em ver a explicação do código, do hardware, fica aqui que vai ser muito interessante, beleza? Bom, então vamos lá. Vou começar explicando o que é a Smart Incubator. Bom, Smart Incubator é uma incubadora que vem com o propósito de ser smart, obviamente, ou inteligente. Bom, o que difere, principalmente eu vou falar o que difere ela das incubadoras comuns. A Smart Incubator, ela vem com uma interface gráfica desenvolvida no Qt, né, em C++, para a disciplina de Laboratório de Programação 3, como está aí no nosso README, ela dentro dela, dentro dessa interface gráfica, a gente consegue ter acesso à temperatura e umidade que está lá dentro da nossa incubadora. A gente consegue armazenar o nosso histórico em arquivos de textos e importar para algum uso fora, né? E a gente consegue definir uma temperatura-alvo, né? Esse que é o interessante. A gente define uma temperatura-alvo e a nossa incubadora, ela tenta sempre manter essa temperatura-alvo. Ou seja, digamos, se eu colocar uma temperatura de 37 graus, a nossa lâmpada incandescente, eu já vou entrar na parte do hardware, mas nossa lâmpada incandescente, que é o nosso aquecedor, ela vai tentar chegar o mais próximo desses 37 graus. E quando atingir esses 37 graus, no lugar das demais incubadoras que utilizam relés ou termostatos, no lugar da lâmpada apagar, né? Ela fica muito fraquinha. A gente tem um módulo dimmer que faz a dimmerização da lâmpada incandescente. Já vamos entrar nesse quesito à parte, mas ele mantém a temperatura, a luminosidade, perdão, muito baixinha, só para manter essa temperatura e não, tipo, desligar de vez, entende? É, então, esses são dois, já acabei falando, são dois pontos principais que diferenciam nossa incubadora, né? É a interface gráfica e você poder dimerizar e definir uma temperatura limite ali dentro da nossa incubadora, certo? Vamos lá. Vamos para a parte do hardware. A gente usa um sensor de temperatura DHT22. No caso, ele é temperatura e umidade. No caso, decidi escolher esse sensor porque, pesquisando mais a fundo como funcionam as incubadoras mais caras, eu vi que grande parte delas, e também estudos por fora, que a umidade é muito importante para a fecundação, né, e desenvolvimento do embrião ali no ovo. Então, por isso a gente precisa ter esse controle de umidade, além do mais a temperatura. Por isso eu decidi o sensor DHT22, diferente de outros sensores de temperatura, o DHT22, tu consegue ele te manda dados tanto da umidade no local, quanto da temperatura ali no lugar. Então, esse era o sensor perfeito que supria todas as nossas necessidades, né? A lâmpada incandescente, a gente precisava de um sistema para aquecer nossa incubadora. A gente utilizou uma lâmpada incandescente de 100 watts, certo? E um Arduino Uno, que é o nosso controlador principal, certo? E para dimerizar a lâmpada, a gente usou um módulo dimmer, né? Eu vou deixar todas as especificações aqui do lado, aqui embaixo, aí na edição eu vou ver, sobre os módulos, onde que eu achei, quanto que foi o custo e tudo mais, certo? Então a gente usou um sensor dimmer que a gente é de 220 volts, que é para a nossa rede local aqui no Rio Grande do Sul é 220 volts, mas tem os módulos de 110 volts, que é para outras regiões que a tensão é essa daí, né? Então, o nosso módulo dimmer, ele é que vai ser o responsável por
variar o brilho da nossa lâmpada incandescente, que é um dos pontos diferenciais do nosso incubadora, certo? É isso, uma protoboard, jumpers e enfins, né? A parte como eu falei, mais para frente eu vou mostrar o hardware como ficou. Tu pode pular para aquele momento do vídeo. E é isso, agora vamos explicar um pouquinho mais sobre os códigos, certo? Bom, vamos pensar num quesito, vamos sair um pouco da parte dos códigos e vamos pensar o que nosso projeto tem que fazer. Bom, a gente tem um sensor de temperatura, ele tem que mandar a temperatura para a nossa interface gráfica. A interface gráfica vai pegar esses dados, vai colocar na nossa interface, lá na nossa temperatura tal, umidade tal. Ela vai ler, a temperatura desejada é tal. Ela vai mandar, né, ela vai pegar essa temperatura desejada, vai tratar essa temperatura desejada ali no nosso código ali, antes de mandar para o Arduino, né? O Arduino não consegue tratar, então tá, vamos fazer o quê? Tá, temperatura desejada, eu tenho temperatura desejada e recebi tal temperatura. Faz essa diferença, né? Vê quanto que precisa aumentar, né? A gente tem que regular ali, se é pouca diferença, vamos botar o dimmer, vamos deixar a lâmpada bem fraquinha. É muita diferença, vamos botar o dimmer lá no talo, vamos fazer chegar essa temperatura, né? Tá, achei quanto que eu preciso de dimerização de brilho ali no para chegar à temperatura X, né? Então vamos mandar para o Arduino. Arduino, manda lá pro módulo dimmer, que é essa temperatura que eu preciso. O módulo dimmer o Arduino pega essa informação, manda, ó, dimmer, tu tem que mandar tanto de corrente aí para nossa lâmpada. O módulo dimmer recebe, manda tanto de energia, e isso consecutivamente, né? O sensor mandou mais dados, tá? Pegamos esses dados, tratamos lá a temperatura desejada. Mudou a temperatura desejada? Tá, vamos pegar a próxima temperatura que receber, vamos fazer essa diferença. É assim que o nosso código funciona, tá? Como que vamos fazer isso? Bom, vamos começar a partir do princípio. Arduino vai mandar os dados. Então aqui a gente tem nossa função, será o com. Ela que vai ser responsável, ela vai ser os correios, né, do nosso código. Bom, a gente primeiro tem que pensar em conectar nosso Arduino, né? Nosso Arduino no projeto. Bom, para não ter que conectar manualmente, né, o nosso, bom, voltei. Bom, o que o nosso AutoConnect faz? É simples, a gente precisa, quando a gente abre a nossa interface, teria como, que nem na ideia do Arduino, a gente escolher qual porta está conectada à nossa incubadora, né? Mas seria muito fora de mão ter que ir atrás das portas que está conectadas do nosso Arduino. Por isso a gente fez a função AutoConnect, né? Eu, no caso. Bom, eh, o código, basicamente, ele detecta o sistema operacional, né? No caso do Linux, que é o que eu fiz o projeto, tive que vir por Windows por causa do OBS, né? Ele vai até a pasta dev e procura os arquivos que começam o, com o barra TTY-USB, né? Que é para Arduino genéricos, ou ele vai ter eu reconheço os portes como TTY-ACM, que é para Arduinos em geral, né? Ou seja, ele procura dentro da pasta barra dev, né? Que é do Linux, alguma coisa que comece com isso dali, né? E ele tenta abrir porta por porta, questão de tentativa e erro, até ele conseguir achar uma que dê certo, certo? Alguma que funcione e que se conecte ao nosso QT, né? Bom, daí a gente tem aqui embaixo, é que nem eu falo aqui, ó. Ele vai na nossa pasta barra dev, cadê? Ele vai ter a nossa pasta barra dev e ele tenta achar nomes, né, portas que comecem com TTY-SP e TTY-ACM, certo? Bom, aqui a gente tem a nossa função OpenPort, que, que basicamente ele abre a porta, né? É a função que ele é tipo um complemento da AutoConnect.
E ele dá alguns warnings que se a porta aberta, daí falha ao abrir porta, né? Caso tenha falha em abrir a porta no que debug, né? E aqui quando fecha a porta, funções que são básicas, mas precisam ser implementadas, né? Vamos para as funções mais importantes, que é send data e read data. Isso aqui a gente tem um construtor, né? Ah, perdão. Bom, então vamos para a nossa função send data. Bom, voltando aqui para nossa função serial com send data, a serial com send data é bem interessante, que vamos destrinchar linha por linha, certo? Deixa eu só pegar aqui o código. Bom, aqui. If serial is open, isso, ou seja, é, a nossa função sendData, é ela que é responsável por mandar o valor dimerizado para o Arduino. Quando eu falei, o Arduino manda, né, para o QT a temperatura. O QT manda para o Arduino o que fazer, o que fazer com a lâmpada, ligar dimmer em tal luminosidade. É essa função que faz, né? É o send-data, obviamente, né? Então aqui o if serial is open é só uma verificação, né? A gente tem que verificar antes da gente gritar, a gente tem que saber se tem boca, nesse sentido. Então, primeiro a gente vê se tá, se tem alguém nos escutando, se o Arduino está conectado no nosso computador, certo? Daí a gente vem aqui para serial write data to, to, to UTF-8. Bom, o QT ele usa strings de texto rico, ou seja, caracteres além do que a gente utiliza normalmente. Tipo, ele aceita emojis, caracteres chineses, enfim. Então, e a porta do Arduino, ele aceita só bytes bruscos, né? Segundo a tabela ASCII. Então, a gente precisa meio que filtrar isso daí, né? Então, esse comando enfim, esse comando ele converte o texto QT em uma sequência simples de bytes, né, que o nosso microcontrolador consegue ler, certo? Então ele meio que pega, às vezes o texto pode ser, digamos que a gente botasse um emoji lá no nosso no, se o QT mandasse um emoji, certo? Para o nosso Arduino, é essa função que ele ela que vai tipo deixar bonitinha e entendível pro nosso terminal, pro nosso serial, né? Pro nosso Arduino. Então, daí a gente tem o serial write, né? Que a função write não envia os dados completamente, não envia os dados instantaneamente para a fila para o fio, tipo, serial write ela não envia, não manda instantaneamente. Ela apenas coloca o nosso dado que a gente está enviando para o Arduino para a fila do buffer, né? Tipo, ele deixa ali na fila de espera, entende? Do nosso buffer ali. Então, por isso a gente tem que, tipo, definir urgência, querendo ou não, para o nosso coisa de serial flush, né? O serial flush, ele diz para o sistema operacional, para de esperar, envia agora, é urgente, né? Por que que isso é tão importante no nosso projeto, né? Quando o controlador decide mudar a temperatura, ou seja, dimmer zero, atingimos dimmer zero, isso precisa acontecer imediatamente, né? Sem o flash, o computador poderia segurar o comando por alguns milissegundos para tentar juntar com outros dados, né? Ele pega e agrupa, como que eu posso dizer? É como se fosse um escorregador grandão, né? Ele vai agrupando os dados para mandar de algum, tipo assim, de uma vez, tipo assim, todos os dados, né? Mas isso em milissegundos, obviamente, né? Mas nem sempre essa é a opção que a gente mais precisa e mais indicada para nós. Por isso a gente coloca o serial flush. O serial flush ele fala, não.
Eu preciso que tu mande agora, independente se tiver 1 ou 1 bilhão de dados para enviar. Eu preciso que tu mande isso agora, certo? Isso evita que cause atraso no nosso, na leitura e no trabalho dos nossos dados, né? Bom, é, eu estava apontando para errado aqui em cima, né? Bom, de agora a gente tem o nosso serial com read data, né? Que também não é, não menos importante, né? Que o não nosso seria o nosso método read data, ele querendo ou não é o cérebro da nossa comunicação, né? Essa é a função mais técnica e mais importante, eu diria, do nosso código, né? Bom, vamos destrinchar linha por linha, que nem a gente fez com o send data, para a gente entender tudo que está acontecendo, né? Bom, a gente tem que entender que o Arduino ele envia dados picados, né? Por isso a gente tem que ter, a gente tem que colocar um append, certo? Por isso o append ele nada mais nada menos que ele cola o que chegou agora do que a gente tinha recebido antes. Mais pra frente já vou te explicar, tá? A gente daí tem aqui uma validação, né? Que se o nosso buffer não termina com contra barra N, ele espera. Ou seja, porque assim, o Arduino vai nos mandar os dados sempre com contra barra N, o terminador de strings, né? Do lado dos nossos dados. Então, se não terminou com contra barra N, quer dizer que não terminou de enviar o dado, né? Quando eu falei que o Arduino manda dados picados, é porque ele manda a cada ciclo de clock, né? Então, às vezes ele pode mandar TEM, tipo TEM, daí depois mandar o P, dois pontos e a temperatura, entende? Então, às vezes ele pode mandar esses dados picados. E é essa parte que faz com que os dados não cheguem corrompidos pro nosso QT, né? Se não podia aparecer lá no nosso QT, tanto que acontecia bastante na época, quando eu estava fazendo o trabalho, que, tipo assim, eu não tinha colocado essa validação e chegava, tipo, só, tipo, tem, ou chegava, tipo, tem temperatura, daí no lugar, tipo, 34 graus, chegava 3. Esse é o problema, sabe? Então aqui só vai ler o dado se tiver com contra barra N, entende? Daí a gente vem para nossa aqui na nossa linha 82, que list, que byte, array, linhas igual buffer, split contra barra N, né? É, porque assim, é, o- como eu estava falando, eles mandam os dados, o Arduino manda os dados a cada pulso e vai armazenando isso no nosso buffer, né? Como pode chegar dados picados, às vezes pode chegar mais de um dado, entende? Pode chegar temperatura 37 graus contra a barra N, temperatura 38 graus contra a barra N, né? Então ele vai armazenando todos esses dados dentro do nosso buffer. Por isso a gente precisa isso, porque às vezes pode ter três, quatro informações de temperatura e umidade juntas, entende? Por isso a gente tem que dar esse split. A cada conta barra N a gente dá um split, que é, ou seja, quebra ou separa as mensagens já prontas, né? Eh, Daí a gente tem o emit data receive, que o que ele faz? No caso, ele cripta, né? Com as mensagens limpas, ou ele manda para nosso main window, e lá no main window ele vai organizar o que vai fazer com esses valores. Ou seja, o emit data receive, ele pega essa informação limpa, certo? Que chegou do nosso terminal e vai mandar lá para o main window. Ou seja, vamos fazer recapitular tudo o que aconteceu aqui no nosso serial com. Ele pegou os dados do nosso sensor, certo? É, Primeiro ele validou, né? Ele validou se ele conectou, viu se a porta estava conectada, validou, achou a porta, ele viu se a porta estava funcionando, né? É, é, Daí o que? O nosso Arduino ele mandou os dados, a gente filtrou, tá?
mandou os dados estão completos, terminal contra barra N? Sim, beleza, então vamos armazenar ele no nosso buffer. Armazenou no buffer, tá. Vamos ver aqui, vamos separar, então, cada dado nosso aqui, às vezes ali no buffer pode ter 20 dados. Então vamos separar nosso buffer aqui, cada por conta barra N, que é o terminador. Então, vamos separar dado por dado, né? Vamos separar em seções, né? Nossos dados, tá? Separou? Manda lá pro main window. Mandou lá pro main window, show de bola, certo? Main window lá, nossa interface gráfica falou que, eu quero que a temperatura, que eu quero que o dimmer agora a lâmpada fique fraquinha, porque tá chegando a temperatura. Bom, vamos primeiro verificar aqui se a porta tá fechada ou não tá, e vamos mandar, vamos organizar essa informação, vamos deixar ela no padrão ASCII, né? Se ela não tiver, e vamos mandar imediatamente, vamos mandar agora. Não posso esperar outros dados, mandar agora, quero que aconteça agora. É isso que a nossa função serial com faz, tá, pessoal? Acabei me enrolando aqui no início, tá? Então vamos para nossa função Incubator Controller. Bom, gurizada, agora mudei um pouco aqui o cenário, mudou o dia. Vamos aqui falar agora sobre, acredito eu, o, o, o cérebro. Vamos dizer assim. Depois eu vou falar sobre o main window, mas acho que o main window seria mais um pouco acima do cérebro. Não sei se tem como isso. Bom, eu acho que, na real, acho que o main window seria o cérebro e a incubator controller seria o coração, talvez. Não sei como que a gente pode fazer essa analogia, mas eu quero dizer que a gente vai para uma das funções, uma das classes mais importantes, né, do nosso código, que é a Incubator Controller, né? Ela, como o próprio nome já diz, ela que vai controlar a nossa incubadora, certo? Então vamos lá. A gente vai começar aqui pelo construtor, né, da nossa Incubator Controller, e é aqui que a gente vai definir também a temperatura Target Temperature. Ó, em inglês, o bicho velho. Nossa temperatura desejada. A gente tem lá na nossa interface gráfica a opção de escolher a temperatura desejada, certo? A gente sempre coloca, no caso, eu coloquei um valor já para iniciar, né? Um valor ali para quando tu liga, tu conecta o Arduino, liga ali, abre a interface gráfica, já começar com um valor, então a gente colocou, eu coloquei no caso esse 37,5, que é um valor ali inicial, certo? Meu avô criou, tinha as incubadoras, né? É, daí eu pedi qual que era a temperatura, assim, mais ou menos que tinha que ficar lá. Falou ali por 35 ou 37 graus. Daí eu falei, vou começar, eu vou começar ali só, vou colocar para iniciar só nesse valor, mas tem como mudar lá dentro, né? Só para a gente inicializar, né, com o valor, certo? Bom, daí a gente vai aqui para nossa primeira função, né? É o process data, certo? Nosso incubator controller ele é composto por duas funções, né? Que é set temperature, mas essa função em set temperature é não é uma função propriamente, é uma função, não dá para falar que não é, mas né, nosso código é baseado na process data, certo? Não vou me enrolar muito aqui, senão fica muito tempo o vídeo. Bom, a gente primeiro começa por uma validação, né? Dividido por uma validação aqui com uma pipe, para verificar se a porta está aberta ou não, né? Se o port está aberto, senão já retorna, né? Certo? Aqui a gente, o que que o incubator controller faz? Vamos, antes da gente ir para a parte do código, né? Ele vai receber o valor, né, de temperatura, né? A gente vai receber lá. Ele não vai receber, no caso, ele vai receber da serial com, tá? A temperatura, certinho tudo. Só que o que ele vai fazer? Ele que vai controlar o PWM da nossa lâmpada, certo? Ele que vai controlar o brilho, certo? Então, basicamente isso que ela faz. Ele vai controlar, a temperatura tá acima do que deveria, vamos diminuir o brilho. A temperatura está abaixo do que deveria, vamos botar a luz lá no talo para esquentar esses ovos, certo? Então a gente aqui começa com declarando duas variáveis, né? O erro, duas variáveis double, certo? O erro, que ele é a diferença da temperatura atual para a temperatura.
desejada, para a gente vai a temperatura de erro é o valor que a gente tem que saber, que aí depois a gente vai colocar numa equação aqui embaixo, né? Que é para a gente saber quanto que tem que variar, quanto que é a variação de temperatura, né? Certo? Então a gente faz a temperatura desejada menos a temperatura atual, certo? E a gente inicializa a variável brilho calculado igual a zero, certo? Que depois a gente vai utilizar esse brilho calculado aqui na nossa equação, certo? Então aqui também a gente começa com uma. A gente define também a lamp on, um valor booleano, lamp on como estático, como falso, certo? E a gente também, uma coisa muito interessante, a gente declara a nossa esterese. Essa esterese é o quê? É uma das coisas mais importantes, porque é isso que diferencia o PWM de um relé, né? O nosso módulo dimmer de um relé. Porque o que que é? O relé, quando tu chega num limiar próximo da temperatura desejada, ele fica ligando, desligando, ligando, desligando, né? Ele pode ficar ligando e desligando freneticamente. É aí que entra a esterese. Ele faz ele juntamente com com a nossa equação que a gente já vai ver, ele é que faz, a gente tem um limiar ali, a gente tem tipo um valor um valor de tipo um, uma me sumiu o nome. Voltei, uma margem. Tem uma margem, entende? Então, se tiver três, já vamos, já explicando essa parte aqui do nosso código. Ou seja, se o nosso erro ele for maior que o nosso valor de temperatura, então a gente vai, o erro ele é o quanto tem que variar, né? O quanto que é essa variação, como eu falei, né? Então, se o nosso erro for maior que nossa esterese, ou seja, a temperatura tiver, se o erro, né, for maior que a esterese, a lâmpada vai ligar. Ou seja, se estiver frio, a lâmpada vai ligar. E se o nosso erro for menor que a nossa esterese, vai dar, a lâmpada vai desligar, quer dizer que tá quer dizer que vai estar quente demais, entende? Não sei se eu consegui me explicar bem, certo? É, bom, o que eu estava querendo dizer, basicamente, é que. Cadê o código? Aqui. Certo. O conceito é o seguinte: o, o erro é a distância entre onde estamos e onde a gente quer chegar, certo? Então, se o erro ele for positivo, tá frio. Então, a gente precisa ligar, precisa aquecer. Por isso, lamp on. Se o erro for negativo, pode ver aqui, está quente, passou do ponto. Ou seja, lâmpada desliga, ou no nosso caso, a lâmpada não desliga, ele fica numa temperatura, num brilho muito baixo, certo? E aqui a gente começa. Se a lâmpada estiver desligada, o brilho calculado vai ser igual a zero, obviamente, né? E se a lâmpada não estiver desligada, certo? Eh, a gente entra numa equação, né? Que é um... me subiu o nome da equação. Lembrei. Tive que puxar os cadernos de elétrica, a gente é uma função de saturação exponencial. A gente usou bastante isso em amplificadores, né? Essa função também é utilizada em carga e descarga de capacitores, tá? Bom, resumindo, eu peguei aqui também uma foto da nossa equação, que é o quê? Brilho é igual a 255, que é é o Pmax, né? Vezes um menos a nossa constante, menos K vezes erro, tá? Vamos destrinchar o que é cada coisa aí. Tá. Ah, como que eu posso começar? Bom, o nosso brilho,
né? Esse 255 é o P máximo, que é o quê? Ele é a potência máxima que o nosso PWM consegue chegar, certo? Então, lâmpada 100% acesa, 255. Lâmpada desligada, brilho zero, entendeu? Então é assim que funciona o nosso PWM, certo? Então, a gente tem a nossa função de saturação exponencial. Daí o que a gente tem? A gente tem dentro do termo aqui 1 menos EXP, né? Menos K, isso aqui é elevado, né? Esse EXP é elevado a menos K vezes erro, vezes o erro da posição, certo? A gente teve que utilizar funções da matemática ali do QT, certo? E isso garante que conforme o erro diminua, a potência desacelere suavemente até o zero, em vez de bater bruscamente que nem um relé, certo? Então, conforme o erro vai diminuindo, a potência também vai diminuindo, né? Vai desacelerando a curva, né? É, isso evita a inércia térmica, certo? Que em vez de aquecer 100% até bater a temperatura desejada, ele vai te dando o pé ele vai te dando tipo o pé do acelerador. Ou seja, a gente viu um semáforo lá no fundo e a gente tá indo rápido, 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 rápido. A gente não vai tirar, tipo assim, pisar bruscamente quando chega embaixo do semáforo, certo? A gente vai freando lentamente para quando chegar perto do semáforo, o carro pare ali bem certinho. É a mesma coisa, entende? A lógica é a mesma coisa, certo? E aqui a gente só faz uma validação, porque como a gente está mexendo com uma função matemática, certo? Se o brilho calculado, porque o que pode acontecer, o brilho calculado é menor que zero, ele vai assumir zero, certo? Porque, digamos assim, se a temperatura, se o erro for muito alto, ou seja, a diferença de temperatura muito alta, certo? A gente é possível receber um valor negativo na nossa equação. Por isso, então, quer dizer, a gente. Perdão. Se o nosso erro for muito. Me embananei na loja. Se o nosso erro for muito alto, certo? Se o nosso erro for muito alto, quer dizer que a nossa diferença de temperatura é baixa, certo? Então, brilho calculado vai dar um valor possivelmente negativo, então nosso brilho calculado vai ser zero. Tenho medo de ter me embananado na explicação. E, e se o nosso erro for muito baixo, ou seja, nosso brilho calculado tender a 255 ou mais, nosso brilho calculado vai ser 255. É isso. Se o nosso erro, se esse nosso termo for muito baixo, certo? Ele vai tender a 255. E se for muito alto, vai tender a zero. Entendeu? Acho que não sei se eu me embananei, mas é essa a lógica, certo? Então, descendo, continuando a explicação, tenho medo de ficar muito demorado. Já temos quantos minutos? Nossa, já temos 15 minutos só nesse código, certo? Então, a gente tem um int brilho final, igual static cast, né? Int brilho calculado. Então, o que? Ele converte nosso brilho final para inteiro, certo? Daí a gente tem um cast string comando, que é igual dimmer, ou dim, porcentagem 1, contra barra n. Porque é o seguinte, o nosso dimmer, ele aceita só, porque dessas linhas que eu acabei de falar, o nosso dimmer ele aceita apenas dados inteiros, entende? Ele não aceita 255.5. Ele só aceita inteiros. Por isso a gente tem que converter para inteiro o nosso valor, né? Que é o nosso brilho final. E a gente aqui essa parte aqui embaixo é bem interessante também, que é o quê? É, como o QT ele aceita
diversos tipos de caracteres, né? Além dos que estão na tabela ASCII, e o nosso dimmer não aceita isso, ele converte os caracteres para o padrão da tabela ASCII, certo? E por isso o comando tofu 8, certo? E porque esse serial port write será o port flush, certo? O serial port write ele vai pegar o dado que a gente mandou, que é para ir para o dimmer, para ir para o Arduino, para passar para o dimmer, ele coloca na fila de espera do buffer, entende? Ele deixa lá, ó, fica aqui atrás, é a mesma coisa, fio, fica aqui atrás, dado. Quando for a hora de ir, tu vai junto com essa galera. Aqui na frente tem uma galera, entende? E esse flush faz, não, viu? Querido, pega ele pela mão e fala, pode ir. Galera, fiquem esperando aí, o caso dele é importante. Ele vai direto. Por que que tem que acontecer isso? Porque quando a gente altera o brilho, quando a gente muda, sei lá, a temperatura desejada para tanto, e a gente quer que o brilho mude, a gente quer que o brilho mude agora, independente do que tiver na frente, o que tiver na fila do buffer. A gente quer que a gente quer que o dado que vá pro dimmer mude agora, senão ia ter um delay ali na hora de variar a luminosidade da nossa lâmpada, entende? Esse é o ponto importante. Ele fala, vai agora que a gente precisa desse dado agora, certo? Aqui eu coloquei um comentário do nosso QDebug, pode ver em outros códigos, vai aparecer QDebug. O QDebug ele é uma função do Qt Creator. Eu já vou explicando aqui, eu já explicando isso, né? Eu coloquei em comentário essa parte, mas tem outras partes do meu código que eu não deixei em comentário. Mas essa é a única parte visível, aparentemente, né? O Debugger, ele é como se fosse um monitor serial, digamos assim, no nosso Qt Creator. Eu posso até tentar gravar, depois gravar a tela rodando a nossa interface gráfica com o Debugger descomentado, né? A parte que mais mostra descomentada, mas normalmente a gente define alguns comandos, né? Que debug, que nem aqui, né? A gente define alguns comandos que fazem para aparecer no nosso monitor serial. É muito interessante isso daí, porque enquanto eu fazia o projeto, só um minutinho. Enquanto eu fazia o projeto, muitas das vezes o brilho da lâmpada não mudava. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu queria saber, pô, por que que a lâmpada não está mudando o brilho? Daí eu fui pesquisar que existe o Q-Debugger, que mostra o que está acontecendo ali no nosso monitor serial, certo? Dependendo dos códigos que a gente colocar, né? Então, se eu descomentar isso aqui, quando eu rodar minha interface gráfica, vai mostrar a temperatura, a temperatura e a umidade que eu estou recebendo, o erro, quanto que vai dar, se a lâmpada for tá ligada ou não, e se o brilho final e como que tá o brilho final, né? Se está 255, se está zero. É interessante saber para ver se o controle da nossa incubadora está funcionando certinho, sabe? Eu comentei isso aqui para não poluir muito a interface gráfica, porque ocupa bastante espaço, né? Ele vai atualizando a cada ciclo de clock, né? Ele vai cada vez que tu recebe os dados, ele vai atualizando. Então, ficava um pouco poluído, certo? Mas eu resolvi comentar. É interessante se for fazer algum outro projeto, se for dar sequência, descomentar isso para tu ter um feedback, né, do que está acontecendo enquanto você programa, certo? Era esse nosso Incubator Controller. Eu já vou vir aqui pro main window, só vou dar uma pausinha para tomar uma água, certo? Rapaziada, esqueci de. Eu falei que ia voltar com o main window, mas eu esqueci de explicar umas coisas interessantes quando eu estava reassistindo a gravação. Eu esqueci de explicar um pouco sobre a easter e sobre esse K. O que é esse K aqui no nosso código, Pedro? Bom, aí que vem os estudos por fora, né? Eu vendo para fazer aqui o nosso projeto. Eu fui pesquisar bastante sobre incubadoras, que usam PWM, certo? Tem algumas no mercado, obviamente, né? E eles usam uma constante que é utilizada nessa equação, que nem eu falei, que é o K. O K é como se fosse a sensibilidade da descida da curva, certo? Se eu diminuir esse K, a nossa a curva de decaimento do PWM vai ser inversa, então vai ser
maior. A curva vai ser a velocidade que o PWM varia vai ser maior. E se, e se for menor, vai ser menor. Eu acho que é isso, tá? Depois eu vou colocar aqui embaixo o artigo que eu vi sobre a constante de caída, de variação do nosso PWM, mas o que eu tinha visto, se a gente diminuir esse valor para 0,05, vai demorar mais para o PWM cair. E se a gente aumentar, vai, vai aumentar a velocidade que o PWM vai, vai cair. Entendeu? Certo? Acho que eu me embolei um pouquinho, mas eu não podia sair desse código sem explicar isso para vocês. E a esterese, para se ficou alguma dúvida, a esterese é como se fosse uma zona morta ou uma margem de segurança, né? Que nem eu tinha falado. Se a gente não tivesse isso, quando a temperatura chegasse, sei lá, a 37,5, a lâmpada ficaria desligada. Obviamente chegou na temperatura que a gente quer, mas por causa que ela desligasse freneticamente, ela ia cair. Essa temperatura ia cair ia para tipo 37,4, ia ligar de novo. E daí, quando ligou, podia subir para 37,6. Queria desligar. Ia ficar essa freneticidade maluca, certo? E também falar sobre esse static bool lamp on false, né? Esse static bool é a palavra static faz a variável lamp on, certo? Essa variável lamp on manter o seu valor entre as chamadas e funções. É como se fosse a memória da nossa classe, do nosso sistema, né? Ele lembra se estava ligado ou desligada quando a gente mudar o ciclo, certo? Quando mudar o ciclo do clock, ele vai lembrar se estava ligado ou desligado, certo? Eu não podia passar pro main Windows sem explicar isso, tá, pessoal? Desculpa aí a correria. Bom, gurizada, então aqui agora a gente vai para o nosso datastorage.cpp, né? Ele também não muito menos importante. O que que ele faz? Ele não é muito menos importante. Enfim, tá? Ele é o a, ele esse nosso arquivo, ele implementa a camada de persistência de dados do nosso projeto. Ele que garante que os dados, quando a gente fecha o arquivo ou fecha o programa, os dados sobrevivam, certo? Então vamos começar rapidinho, papum. A gente começa aqui com o construtor padrão dele e a gente já define aqui o nome a gente já define aqui o nome do arquivo de texto que ele vai gerar, tá? E também define aonde dentro do nosso sistema que o arquivo de texto será salvo. Se a gente colocasse pode ver que a gente não colocou um barra users, barra tal pasta, tal pasta. Se a gente não coloca nada, ele é salvo dentro do nosso arquivo dentro da nossa pasta do trabalho, onde que está salvo o executável do nosso programa, certo? Por isso, ele é bem portátil, diria eu, que assim, aonde tu levar a pasta vai estar lá os arquivos históricos do nosso programa, certo? Vamos começar para a nossa primeira função, que é a save data, certo? Ela chama a cada leitura do sensor, ela é chamada a cada leitura do sensor para registrar o nosso histórico, certo? A gente tem aqui primeiro uma flag, né? Uma condição, poderia dizer, né? que, que, que o append, a flag append, ela adiciona ao final sem apagar o que já existe, certo? Então ela não apaga os dados que a gente leu anteriormente, certo? Ah, ele coloca quebra de linha automática no final de cada leitura de dados, certo? E vamos pro ponto-chave da nossa função, né? Que é o que ela faz, obviamente, certo? O key device ali que a gente vê o append é a decisão técnica mais importante do nosso código, basicamente, né? Se a gente usasse só o write only, cada nova leitura do nosso sensor apagaria o que estava em cima, né? O histórico anterior. Então, o append ele cria
um log contínuo, certo? E daí a gente tem a abstração do QT device dois pontos text, né? Também. Aí a gente tem que faz o quê? Que chama aqui, ó, o QT text string out file, né? Que garante que o texto seja salvo com as condições corretas, né? O TF8, que, né, e as verbas e linhas que a gente quer. E após isso, ele dá o file close, certo? As quebras de linha ele adiciona tanto para o Windows quanto para Linux, que é o contra barra R contra barra N, e quanto o Linux, que é contra barra N, certo? Desculpa a rapidão, que eu tô falando rapidão, é que por causa que já tem quase 1 hora de código e quero ver upar isso pro YouTube, né? Então vamos lá, a gente tem a nossa função read all data também, né? Que ela recupera os dados, ela pega todos os dados para exibir eles na tela, certo? É, a gente começa com keystring line, keystring list line, certo? Daí a gente já tem um que file path, e daí a gente entra aqui para mais uma verificação, né? O if file open, que device read only, que é para apenas um modo de leitura para acabar que o usuário não tenha como modificar os arquivos, né, os dados, certo? Daí a gente já vem para aqui ter string, daí a gente tem um trimmet aqui embaixo, certo? Que remove os espaços inúteis, as contrabarras, os espaços invisíveis, enfim. Ou seja, né, o uso do o ponto-chave do nosso read all data é esse trimmet que a gente faz ali, né? Que é o keystring line, né? Aqui, ó, e trimmed, certo? E o lines empty são os pontos-chave, né? O uso desses dois garante que se houver linhas em branco ali no nosso banco de dados, entre aspas, eles não vão aparecer na nossa interface. Assim deixar ela bonitinha, bem, bem, bem bonita visualmente, certo? Então vamos aqui para a nossa função clear data, também é basiquinha. É, mas é bem interessante ver aqui a questão do truncate, certo? Primeiro a gente usa uma flag aqui em que file path e aqui if file open que device read only truncate. O truncate ele redefine o tamanho do arquivo para 0 bytes. Ou seja, a gente tem lá nosso arquivo de 5 bytes, a gente muda ele para 0 bytes, forçando isso, né, que apague o nosso histórico. O truncate ele é como se fosse uma função de vassoura, com uma borracha, podemos assim, né? Ele não deleta o arquivo do sistema operacional, ele apenas esvazia o que tem lá dentro, certo? Bem interessante, porque daí, né, ele esvazia o conteúdo instantaneamente, certo? E aqui tem o export data, certo? Que é uma função que eu implementei hoje, no dia, que é o quê? Ela melhora a arquitetura de Don't Repeat Yourself, né? Eu tava vendo que eu tinha reparado que no main window eu tava usando a mesma função para organizar os dados, certo? Então a gente já vamos destrinchar ela parte por parte mais detalhadamente, né? Porque já como que ela foi implementada agora, né? É interessante eu falar, né? Que file name, aqui a gente usa o nome que a gente escolheu lá em cima, né? E aqui eu já deixei um código que tenta criar, sobrescrever o arquivo escolhido, né? E retorna erro para a interface para avisar o usuário, certo? Daí a gente tem o que ter string out file, né? E aqui a gente reutiliza a própria função de ler tudo, né? Que a gente usa read all data, que aqui é a nossa função aqui em cima que a gente tinha implementado, né? E em vez de escrever a lógica de leitura tudo de novo, a gente chama a mesma função. É uma ideia que eu achei interessante de Don't Repeat Yourself, que o professor Brusso gosta bastante, certo? E daí tem as verificações simples, né? Que se não tiver nada, né? Nenhum registro vai dar um warning, certo?
E por que que apliquei o princípio de don't repeat yourself nessa parte? É porque eu já precisava pegar os dados do histórico para salvar num arquivo novo. Em vez de duplicar a lógica de leitura, a função export data chama a função read all data da própria classe, certo? Ah, daí aqui a gente apenas fecha dá um file close, né? E é isso. Resumindo assim, a nossa classe Data Storage, ela encapsula o acesso ao sistema de arquivos. Ela gerencia o ciclo de vida do recurso, abrir e fechar, abstrai a diferença do sistema operacional via QT text string e centraliza as operações de leitura, escrita e exportação, protegendo a integridade dos nossos dados. Esse é o resuminho do nosso Data Storage CPP. Valeu! Bom, então agora vamos para, acredito eu, uma das. Deixa eu ligar aqui a luz. Acho que fica melhor, né? Não sei se estão me enxergando bem. Acho que vamos para, se não a mais importante, se não há, mas se não há uma das mais importantes funções do nosso código, né? Nosso main window, ele é praticamente. Deixa eu abrir aqui as coisas. Bom, nosso main window, ele é aonde tudo nasce. Eu tinha falado no Incubator Controller ser como se fosse o cérebro ou o coração. O Incubator, na minha opinião, o Incubator Controller é o cérebro e o Main Window é o coração, né? Então, ah, é aqui que prepara todo o terreno antes de exibir as coisas na tela, certo? Vamos lá, primeiro a gente começa com os includes aqui, né? Aqui em cima, o do main window, história, main window.h, start dialog, about dialog e incubator controller, né? São são esses arquivos, classes que fazem contato com o nosso main window, certo? Aqui a gente tem a gente tem o nosso construtor, né? A gente tem o nosso construtor. E aqui a gente começa com nossas funções, né? Aqui é o gerenciador de portas seriais, certo? Ah, bom, voltando, então a gente tem aqui o nosso main window, certo? Ah, a gente tem ali na serial com, new serial com tis, a gente tem a instância do gerenciador de serial, certo? E ali em data storage, new data storage tis, a gente inicia o banco de dados, né? Nosso banco de dados, obviamente, né? E a gente logo embaixo a gente tem incubator controller no PTR, que é bem interessante essa parte, né? Que a gente começa o incubator controller como nulo, né? É, porque isso é intencional, tá? E é uma lógica simples porque a gente não consegue nem pode controlar uma incubadora sem a gente ter ela conectada e sem ter recebido os dados, entendeu? Então por isso a gente começa com um null, certo? Ah, aqui ali na parte do serial com Data Storage, a nossa main window ela cria os objetos, né? É nessa parte que ela cria os objetos vitais, certo? Então é ali que ela cria nossos objetos que depois futuramente, né? E a gente vai utilizar, tá? Daí é bem interessante a gente atentar também na parte de Connect, certo? Ali para baixo do Connect Label, Sect Label, aguardando do Arduino, né? É bem interessante essa parte. E a gente define a arquitetura reativa. Que seria a arquitetura reativa? Não existe o while true, né? Não existe um while true, certo? Verificando dados. Então a janela fica tipo apagada até que a serial com nossa, né? Ela vai lá e manda, ó, tenho dados. Então a janela a nosso main window daí ele começa, certo? Não sei se eu acabei me embolando para falar, certo? Nessa parte ali em Connect Status Label e ali na Connect Serial Com e Serial Com Data Receive, this main window update display.
É nessa parte que eu estou me referindo da parte connect, né? É uma conexão sinal barra slot para receber dados, até coloquei. Então, nosso main window ele fica apagado até que a serial com ela fala, viu? Tem um dado aqui. Daí ela pega e já liga, né? É interessante essa parte. Então, daí a gente tem aqui embaixo já o keytimer single shot, certo? É um truquezinho que eu vi nos outros artigos do pessoal utilizando, que é agendar a conexão para zero milissegundos depois que a janela desenhar, né? Por que que tem que fazer isso? O Arduino, toda vez que a gente abre a porta serial, ele reseta. É de praxe do Arduino, certo? Tanto que quando eu estava fazendo o projeto, reiniciava o Arduino, certo? E ficava, e, tipo, demorava para abrir nossa interface gráfica, certo? Então, essa foi uma solução bem legal. E é o quê? Primeiro abre a interface gráfica, carrega a interface gráfica e abre na tela, para depois, né, tentar conectar com o Arduino. Porque se fosse esperar para conectar com o Arduino, que pode demorar alguns segundos, poderia tipo, demorar para abrir a nossa interface gráfica e ficar com aquela impressão de atraso ou de sistema travado, entende? Então, por isso é bem interessante essa parte aqui do nosso código. Descendo aqui, a gente tem um autoconnect serial, né? Que ele é responsável por achar o hardware de conexão, mas a gente já implementou isso na nossa serial com, então a gente só chama ela novamente, certo? Daí a gente dá um feedback visual, certo? Aqui em UI Connect Status Label Static Text, né? Que daí a gente coloca porta aberta, aguardando dados, em amarelo. Tem o QDebug, como eu já falei, estou falando o vídeo inteiro. Daí a gente tem um feedback também no QDebugger, certo? E se não, a gente nenhuma porta encontrada e o QDebugger ele dá esse warning, certo? Aqui a gente só chama a função serialcom, né? A gente chama a função autoconnect da serialcom, entendeu? Então a gente vem aqui para a parte do Update Display, que na minha opinião é um dos pontos cruciais ou mais importantes da nossa main window, certo? Como eu disse, a função mais importante. Ela roda dezenas e dezenas e dezenas de vezes por segundo, né? Toda vez que o Arduino ele envia dados para pro nosso QT, certo? Então ele fica nesse looping ali, executando várias vezes. Bom, aqui então daí a gente começa, a gente tem um filtro de segurança que nem eu deixei comentado, que se os dados que vierem não for do tipo temp dois pontos, joga fora, quer dizer, se tipo, pode acontecer, né, que nem eu já falei em outras partes do meu código, daí a gente receber os dados quebrados, certo? Receber tipo emp ou mp, sabe? Por conta do Arduino ele mandar dados a cada ciclo de clock, entende? Então, às vezes ele pode mandar uma parte do dado num ciclo e outra parte do outro dado no outro ciclo, né? E ela só confirma se o dado foi enviado completamente se tiver um contrabarra N no final, certo? Aqui a gente tem daí uma conversão de texto para dados, aqui no keystring parts igual a data split, ponto e vírgula, certo? Nessa parte, então, a gente divide a gente chega a informação, né, para nós, temperatura, dois pontos, tanto, umidade, tantos, né? Que a gente pode ver aqui embaixo, tá vendo? Chega assim, só sem esses 5 chars, né? Chega assim o nosso dado, separado por ponto e vírgula, obviamente. Então, com esse data split, a gente consegue separar os dados pelo ponto e vírgula. À esquerda um dado, à direita outro dado, certo? E aqui a gente tem mais uma confirmação que se a repartição que a gente vai fazer aqui em cima, se essa repartição aqui der diferente de duas repartições, retorna, que quer dizer que o dado veio corrompido ou errado, certo? Então retorna. Tudo isso é para que para que tenha, para que os dados que a gente receba e printe na tela sejam mais seguros, mais verificados e seguros possíveis, certo?
Então, daí aqui a gente cria duas variáveis, né, atuais, um double de temperatura e um double de umidade, né? E daí a gente separa, né? Opa, dei um chute aqui na parede. A gente separa, porque assim, a gente quer agora só os dados brutos, entende? Então a gente só quer os valores, a gente não quer esse tempo, a gente não quer esse enunciado para saber o que é temperatura, o que é umidade, certo? Então a gente faz essa separação, certo? Então vai do índice 0 até o índice 5, né? O parts.mid 5, né? Do índice 0 de partes até o mid 5, a gente divide, eu me embananei, o parts índice 0, que é referente à temperatura, a gente dá um mid 5. Esse mid 5 seria o quê? Tira 5 caracteres, os 5 primeiros caracteres aqui do nosso dado. Então, tiraria o T, o E, o M, o P e os dois pontos. 5. Ia ficar só nosso dado, digamos 34 graus, exemplo, né? E o double, a lógica é o mesmo, só que daí é o índice 1, que, né, que tá, nosso dado tá no índice 1, né, nosso dado de umidade tá no índice 1, e a gente dá um mid 4, que é quatro caracteres, né? O H, o U, o M e os dois pontos. Quatro caracteres. Então a gente vai ter o dado cru, né? O dado sem essa esses enunciados, esses rótulos, sabe? Ah, então aqui a gente tem uma varificação if ok 1 pipe ok 2, né? Se a conversão ali falhar, ele aborta, certo? Daí aqui a gente tem a atualização da nosso display, né? Da nossa interface gráfica. Ele atualiza os valores ali, né? Eh, temp label, a gente coloca a temperatura, umidade label, e a gente salva, a gente chama o nosso data storage, a nossa função save data, e salva, né? Temperatura tanto, pipe, né? Uma pipe, né? Um traço, no caso, umidade tanto, né? Então a gente aqui já salva o nosso, lá dentro do nosso save data, aqui já salva nosso dado, certo? Então aqui daí a gente tem a gente inicializa, a gente tem uma inicialização tardia, né? Um lazy initialization, certo? Do controlador, tá? Esse lazy initialization a gente basicamente só cria o controlador quando o primeiro dado chega, para evitar que, tipo, a gente tenha alguma lá, como eu comentei lá no nosso incubator controller, a gente tem equações, né, lá dentro, que é para calcular o PWM. Então, esse lazy initialization, ele evita que chame o incubator controller, né, aqui, ó, que nem a gente fala, ele evita que a gente chame o incubator controller sem a gente ter um dado já sem a gente ter algum dado, certo? Então só vai chamar quando a gente tiver dado para evitar, sei lá, divisões, multiplicações, exponenciação por zero ou algum valor que não era para estar ali, certo? Ah, vamos ver, tá? Lazy initialization. De aqui quando a gente aqui tem o debug de novo, né? Que o primeiro pacote foi recebido, controlador iniciado. Então aqui termina o lazy initialization, certo? E quando a gente conecta um connect status label, já aparece Arduino em operação, né? Lá em cima, né? No lugar disso aqui, porta aberta guardando dados, a gente já consegue um Arduino em operação, certo? Hum, hum, eh, Acho que não faltou eu falar mais nada da nossa update display. Deixa eu ver. Bom, aqui eu tinha esquecido de falar que aqui o first reading received for true, né? Quer dizer que recebeu o primeiro dado, for verdadeiro, e a gente consegue inicializar nosso incubator controller, certo? Basicamente, então, o nosso main window ele atua como se fosse um tradutor, certo? Ele recebe a carta do Arduino,
certo? E traduz para números e entrega esses números para a nossa interface gráfica, para o nosso data storage, nosso history dialog, né, para mostrar os dados, e para o controlador calcular o PWM, certo? Então é isso que faz essa parte do nosso update display, certo? Vamos avançando. Vamos ver. ah, daí aqui a gente tem os botões da nossa interface, certo? O History Button Click, a gente tem nosso código, é, é, nosso próprio código, né? Depois a gente já vai dar uma olhada. Tem o nosso About Button Click, né? Que daí a gente chama também nosso código nosso About Dialog lá, nossos códigos sobre About. On Saved Button Click, a gente tem daí, é um código um pouquinho mais extenso e bem interessante, tá? Esse string file name, que file dialog get save file main this, a gente basicamente pergunta onde salvar, né? Onde a gente quer salvar, ele abre a janela nativa do Linux, né? No meu caso, ou nesse caso agora no Windows, mas no projeto no Linux, certo? If file name is empty, return. Se o nome do arquivo for vazio ou se cancelou, ele para, certo? E daí a gente chama a função data storage, porque a função nossa main window ela não sabe escrever arquivos. Por isso a gente chama nosso data storage para fazer essa parte, né? Então, toda vez que a gente salvar o histórico vai, a gente tem um warning, né? Eu já expliquei a parte de salvar o histórico lá no data storage, é só voltar ali no vídeo ou avançar, não lembro em qual parte do vídeo tá. Bom, daí a gente tem duas warnings, né? Histórico salvo, histórico foi salvo com sucesso, e se não, erro, não foi possível salvar os arquivos, certo? Ah, essa parte é bem interessante porque mostra encapsulamento, certo? Nossa lógica de manipulação de disco, né, ali no keyfile, que text string, fica escondida dentro do nosso data storage, né? E a main window ela só coordena o que meio que acontece, entende? Então a parte principal tá lá no data storage, aqui a gente só mais que só comando o que vai acontecer, o que não vai acontecer, certo? Então a gente tem aqui também aqui no final nossa on app temp bottom clicked, é, que é bem, eu diria que também é uma das funções mais importantes, que é o diferencial da nossa incubadora, né? Que é poder mudar o set point de temperatura, certo? E sem desligar o sistema, né? A gente começa com um target de temperatura igual o i target tem spin box value, né? A gente começa, já inicializa com o valor target de temperatura que a gente decidiu lá no nosso incubator controller, né? Daí a gente tem aqui uma atualização em tempo real, né? Um hot swap que é incubator controller, né? Aponta para sect target temperatura, né? E depois a gente tem um que é esse message box falando que a temperatura alvo foi alterada, certo? Então a gente conforme a gente vai variando aqui, né? A gente vai atualizando, conforme vai atualizando aqui, atualiza lá aqui no nosso main window, certo? Atualiza lá no nosso incubator controller esse valor de target temperature, certo? Ah, depois, deixa eu ver, faltou alguma? Nosso on history button clicked, né? Ele chama Store Dialog, né? Data Storage This, então ele injeta a dependência do storage, né? E depois abre o modal, né? A gente só delega a gente só delega tanto a parte de salvar e tudo mais para outras funções, certo?
Então é bem interessante o nosso main window. Ele atua como se fosse um maestro de uma orquestra, certo? No nosso sistema. Ele gerencia o ciclo de vida dos componentes, né? Traduz os dados brutos, né? E reparte, tipo, ele pega os dados brutos, trabalha com esses dados e reparte para as outras classes e funções que não podem receber esses dados tão brutos, que tem que ser os dados mais trabalhados, certo? Ah, é, é interessante também separar a lógica matemática, a parte de ligar com cabos, ligar com a parte da matemática, de atualizar os dados via Arduino ali, né? Ou de o de comunicação. Esse é o interessante separar isso do main window, né? Porque daí evita bugs, né? E deixa a interface mais leve e mais responsiva, certo? Acho que eu acabei me enrolando um pouco para explicar o main window, mas resumindo, ele é uma orquestra, sabe? A gente tem as classes, as funções dentro dele, e dentro dele a gente praticamente, grande parte a gente chama recursivamente funções de outras classes, certo? Bom, chegamos para a classe que provavelmente foi aonde vocês me encontraram, né? Ah, o About Dialog, o link do nosso vídeo está aqui, né? Tá nesse About Dialog. Atualmente, na hora que eu estou gravando esse vídeo, não, obviamente não é o link desse vídeo, né? É, porque eu tenho que editar e postar ainda o vídeo se der tempo, né? Mas vai dar tempo se Deus quiser. Bom, a nossa About Dialog, né? Parece é sim uma função bem, uma janela bem simples, né? Que é onde que eu vou deixar os créditos, o link do meu GitHub e onde que eu vou deixar meu YouTube e falar brevemente, como vocês podem ver, né? Sobre o nosso trabalho, certo? Mas vamos lá, vamos começar, vamos destrinchar esse código que também é bem interessante ver, né? Ah, uma coisa bem interessante que a gente fez, diferente que a gente não fez em nenhum outro código, é nesse código a gente usou conjuntos de HTML4 e CSS. Aonde vocês acham que tem isso? Aqui no nosso UI Label Text, né? No lugar de a gente ter que fazer vários labels, né, para escrever esse nosso texto, a gente usou HTML4 e CSS, né, para conseguir, né, escrever, né? Porque, tipo assim, se a gente fosse fazer um texto para título, um texto negrito, uma coisa ali, a gente teria que fazer tipo 4, 5 labels. E aqui a gente faz um label normal e usa HTML, certo? Bem tranquilo, mas bem interessante, né, essa abordagem. E aqui eu acho que vai para a parte mais interessante que eu gostei bastante de fazer, que eu tive que pesquisar bastante para fazer, né? Que é colocar uma imagem linker dentro do nosso QT, né? Então aqui a gente fez dois linkers, um para o meu GitHub e um para o meu YouTube. E é bem interessante que no lugar de a gente criar slides, void, ou um GitHub bottom clicked, né? A gente usou lambdas. Lambdas é uma abordagem nova, uma abordagem nova que vem se utilizando no Qt, certo? Os lambdas é uma função anônima, sem nome, que a gente escreve no meio do caminho, no meio do código, exatamente aonde que ela vai ser utilizada, certo? É como se fosse uma função descartável. A gente usa, ela executa o trabalho que ela é designada e morre. Sem precisar, tipo, declarar no nosso ponto H e tal. Por que que se utiliza e eu utilizei essa abordagem do Lambda, né? Se a gente fosse fazer do jeito convencional, a gente teria que alterar no mínimo 3 códigos no nosso, no nosso, no no- na nossa interface gráfica, no nosso projeto, certo? A gente teria que ir lá no About Dialog.h, declarar, né?
sei lá, private slots, void abrir GitHub, né? Depois a gente teria que vir no about dialog ponto .cpp, implementar, né, o void about dialog, dois pontos, abrir, dois pontos, abrir GitHub, de que desktop, de open URL, a gente ia ter que fazer um construtor para aquilo ali, né, um connect ali. Então, meu Deus, imagine, isso para um link, certo? Então, com o jeito Lambda de fazer, a gente usou aqui, né, na linha 17 e 18, como vocês podem ver, a gente faz tudo num lugar só. Connect UI GitHub underline 2, que push button, click this, que desktop service, open URL, que URL. A gente teve que dar um include no que URL, né, que é a função do QT de abrir URL, e a gente colocou o link, né. Eh, ah, Bem interessante essa abordagem, certo? Porque é isso aqui que é o Lambda, tá? O Lambda é aqui, ó, não conseguem ver meu ponteiro, mas é this, é, colchetes, chaves de, não, colchetes, parênteses, chaves, de aqui, esse é o Lambda, né? É, é o que diz ao compilar, ei, isso aqui é um Lambda, certo? Quando tá lendo a linha, vê, ó, aqui tem um Lambda, né? Ali no caso a gente colocou dentro ali, às vezes a gente coloca coisas dentro como this, né? E se a função precisar acessar variáveis das classes about dialog, como o desktop service, é estático e a gente deixa vazio, certo? Eu estou aqui com uma colinha, né, sobre o Lambda, e a gente também tem isso nos colchetes. Agora nas chaves é o parâmetro, né? É igual aos parênteses de uma função normal, void função. E se o botão enviasse algum dado, como um texto, ele entraria aqui. Como o clique, o ato de clicar é simples, então fica vazio. E depois a gente tem as chaves, que é o body, que é o corpo da função, um código que realmente roda quando o botão é clicado. Bem interessante. Então a gente tem a capture clauses, que é as chaves, os parentes são os parâmetros e, e os colchetes. Cara, eu sempre me esqueço isso, velho. E os colchetes é o body, né? Parênteses. Não, agora eu lembrei o nome. Os colchetes são os capture clauses, os parentes são os parâmetros e as chaves são os bodies, certo? Esse que foi interessante essa questão, essa função lambda, né? Que enxutou bastante o nosso código. E se for pensar em sistemas embarcados, nisso daí tá louco. Isso daí é uma mão na roda, né? Que é economia de espaço, memória. E é isso aí. Esse foi nosso About Dialog, daí a gente tem o destrutor padrão, certo? E já vamos seguir aqui para nosso Stark Dialog, certo? Uhum. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Bom, ah, não tô achando. Aqui, tá aqui na tela. Show de bola. Então, vamos lá, né? A nossa classe, né? Start Dialog, ela é como se fosse uma interface da auditoria. Ela não escreve, ela não escreve, ela não controla hardware, ela não processa dados. A única função dela é buscar os dados lá no nosso banco de dados e printar na tela, certo? Vamos lá, então a gente tem um construtor, né? Já meio que estilizado, né? Já injeção e estilo, certo? Aqui embaixo a gente já tem em set window title e histórico de dados, a gente já tem o título da nossa janela. E aqui embaixo, né, em UI History Text Edit Set Style Sheet, um outro ponto muito interessante, como a gente falou ali em About Dialog, que a gente usou HTML, agora a gente usa o eh, CSS do Qt. O Qt, ele tem uma fórmula,
uma linguagem muito semelhante a CSS, que é o QSS, que é Qt Style Sheets, né? Ele é, ele é igual o CSS que a gente aprende na faculdade e usa na web, certo? Eu utilizo ele para a gente criar um tema escuro para printar os dados. Então fica um tema fundo assim bem legal, certo? Daí a gente tem o Load History, que é o carregamento automático, né, dos nossos dados. Aqui embaixo a gente tem o destrutor padrão, certo? E aqui a gente já vai para o nosso Load History, certo? Que é essa função que transfere os dados do disco para a nossa tela, certo? Então a gente primeiro tem o UI History Text Digit Clear, então a gente limpa a tela primeiramente para não duplicar, né, para não ter duplicata. If data storage se for nulo, né, data storage, se apontar para um, se for um ponteiro nulo, data storage a gente retorna para evitar ponteiros nulos, né? E a gente tem o que string all data igual data storage read all data. Então a gente busca os dados brutos, chama a função read all data da nossa data storage, né? E busca os dados, certo? E depois a gente tem um for const que é esse string e-comercial line, dois pontos all data, que ele itera e preenche a nossa tela, certo? Bem tranquilão. Aqui a gente faz a ponte entre o back-end e o front-end. Nosso back-end é o data storage, nosso front-end o UI, né? A função read all data, ela me retorna uma lista de strings, certo? Eu itero sobre essa lista e uso o método append, certo? Que adiciona cada registro em uma nova linha cada registro é uma linha automaticamente, certo? Logo em seguida a gente tem o botão onClear Button Click, que obviamente a ação de apagar o histórico, né? Primeiramente a gente faz a limpeza física no disco, por isso a gente chama Data Storage Clear Data. Se a gente voltar lá para nosso Data Storage, na nossa função Clear Data, cadê? Aqui a gente usa a truncate, né? Que é o que eu falei, que a gente muda para 0 bytes o nosso arquivo, a gente muda o nosso arquivo para 0 bytes, sabe? Então, automaticamente ele fica apagado. Então, aqui a gente chama essa função para limpar primeiramente no disco e depois a gente dá um clear, né, no nosso label ali para ficar limpinho, certo? E depois a gente tem quando o botão é o nosso on-close button click for clicado, né? Fecha a janela retornando ao código que dialog dois pontos accept. Bem simples, certo? Ah, a nossa classe ela, ela é responsável pela apresentação dos dados, né? Ela foi principalmente projetado para ser leve e bem responsivo, né? Um dos pontos principais dela é a utilização de CSS, né? E que é o QSS, né, no caso, que faz a interface ficar um pouquinho mais bonitinha, certo? Acho que é isso da minha função. Ah, Load history. Ah, deixa eu ver se falta alguma coisa. Acho que é isso. Show de bola, pessoal. Acho que terminamos, zeramos todas as funções que a gente tinha visto. About Dialog, Data Storage, History Dialog, Incubate Controller, main CPP, main window. O main CPP não tem nem o que falar, né? Ele dá um include no main window, né? E aqui mostra o main window H e depois mostra o nosso main window, certo? É bem tranquilo nossa main. Acho que é isso, cara. Vamos lá, vamos editar e vou mostrar. Agora vou colocar o trecho do nossa incubadora funcionando. Show de bola, pessoal. Queria agradecer aqui. Desculpas, às vezes eu falei muito rápido, às vezes me embanando nas palavras, certo? Abraço, beijo para todo mundo e tomara que tenham gostado do nosso trabalho. Fiquem com Deus. Bom, gurizada, então aqui é, eu vou falar um pouquinho sobre sobre o hardware, né? E os componentes que a gente utilizou. E algumas dicas se você for fazer esse trabalho, que se eu fosse fazer tudo de novo, que eu atentaria,
certo? Sem cuidar, sem olhar um pouco para o código, porque o código a gente já vai comentar daqui a pouco. Agora vamos entrar um pouco na parte do hardware, né? Primeiro que falando que eu utilizei um Arduino Uno padrão, né? Arduino Uno. Mas o que demais a gente utilizou? A gente usou esse módulo dimmer, né, para ESP32 e Arduino, certo? Ele tem ó, pode ver aqui, ele é responsivo também para Arduino, certo? Interessante ser com um sinal de zero cross e se atentem com a tensão dele. Tem 220 volts e tem os de 100 volts. 110 volts, certo? Se atentem com isso. Ah, aqui ó, 127, né? 220, 227. Se atentem com isso. Ah, sobre esse módulo, aparentemente, só posso falar coisas boas dele. Não vou mentir, eu tive bastante problema e ainda hoje na apresentação, hoje à noite vai ser a apresentação do trabalho, tenho muito medo. Por quê? Porque muito mau contato. Mas esse mau contato não posso dizer é problema de tal, problema de tal. Por quê? Deixa eu aumentar aqui minha câmera para mostrar para vocês. Aqui, estão me vendo? Vai ficar um pouquinho sobre o módulo, em cima do módulo. Deixa eu puxar um pouquinho aqui pro lado. Aí, ó, perfeito. Perfeito. Como vocês podem ver, aqui que está a minha incubadora, eu estou usando, aqui está o módulo dimmer, certo? Eu estou usando jumpers. Por quê? Porque eu não tinha alicate e os bicos, né, as ponteiras, para colocar nessas nesses bordzinhos, né, que ficam aqui. Eu não tinha alicate e os biquinhos e nem o fio, né, para colocar nesses bordzinhos. Então, teria provavelmente que ser um fio, não sei como que poderia soldar os fios, né, porque querendo ou não tem que sair do módulo ir pro Arduino. Então tem que ser, por mais que tem que ser um fio que tenha, que tu consegue botar um biquinho com um alicate lá, aqueles biquinhos que tu aperta, sabe? Metálicos, tu tem que ter ele tem que ser bem fino para conectar no teu Arduino. A outra ponta tem que ser bem fina para conectar no Arduino na protoboard, certo? E por ser fino, às vezes e ainda dá bastante questões de mau contato. Mas isso, se você, sei lá, tu pode soldar um jumper num fio um pouquinho maior, não sei, sabe? Atualmente parou de dar mau contato, mas tive bastante problema com mau contato com ele. Outra coisa que vocês podem ter visto no meu trabalho é que eu fiz essa caixinha, né? É interessante isolar ele do restante dos circuitos, porque ele tem, aqui ó, como aqui na imagem, ele tem esses pinos. E aqui nesse AC Load, ACIN, perdão, a gente vai ligar 220 volts. Então a gente vai ligar ele na tomada, certo? Então tem que ter muito cuidado porque aqui embaixo vai estar energizado com 220 volts. Por isso eu coloquei ali na caixinha, embaixo eu coloquei uma superfície não condutora para evitar que dê esse problema, né? Então, quando for ligar isso na tomada, não segura na mão, cuida a superfície que tu vai colocar, que ali embaixo esses pinos vão estar com 220 volts. Eu coloquei na caixinha também, que ele tem uma tampinha que evita que fiquem tocando e às vezes, Deus me livre, aconteça alguma coisa, certo? Sensor de umidade DHT22, temperatura e umidade. Olha, bem sincero, o melhor sensor. Se for comparar com o DHT11, ele é mais caro, mas, na minha opinião, vale o investimento, né? Se tu for usar para algum projeto, ambos eu comprei, né? Então ali foi 113, R$ 104, só nesses dois aqui, né? Fora o Arduino que eu tive que pegar. O DHT22, fora da curva, ele mede temperaturas de menos 40 graus a 80 graus, sabe? No meu caso, estou usando um módulo DHT22. Aqui, ó. Não, não é esse. Esse aqui é o outro. Cadê? Bom, eu estou usando o mesmo módulo, certo? O módulo basicamente só coloca um resistor. Tu tem que colocar um resistor nele. Então,
tu tem que tu tem que colocar um resistor no módulo. O que muda é que vem com o resistor, já vem com as perninhas, então só tem um resistor a mais. Então, tá, não muda muita coisa. Tu pode pegar esse aqui ou tu pode pegar o módulo que nem eu fiz. Depois eu vou ver se eu acho um módulo por aí, tá? Ou se tu quiser pegar um sensor de temperatura à parte e depois pegar esse sensor de umidade aqui, também dá. Mas esse aqui é para solo, então não sei se seria muito interessante, né? Ah, isso, eu acho que é esse aqui, né? Não, a M2302. É, é aquele ali, né? Então, é interessante, é bem legal. O módulo, não tenho que me queixar, foi bem tranquilo. No meu caso, eu soldei para ficar maior, porque senão ia ter que colocar na protoboard. Eu soldei, né, jumpers aqui nos terminaizinhos dele, para que vão até nosso Arduino, certo? Uma protoboard e uma caixa de sapato. Era isso e a parte do hardware, tá, pessoal? O que eu tinha falado que para de indicações, é o seguinte, quando eu liguei, tava recebendo dados muito corrompidos do meu sensor, certo? Tava recebendo no estilo tipo, chegava só, entende? Chegava dados muito corrompidos no lugar de temp 22, entende? Opa, 22, eu recebia só T aqui e 22 dados muito corrompidos. E depois de quebrar muita cabeça e pesquisar muito, eu vi que como o nosso módulo ele tem o TRIAC, né, que é um aqui, ó. Cadê o TRIAC? Cadê o TRIAC? Aqui, ó. É uma dimmer TRIAC do Arduino, certo? O o TRIAC, ele como que eu posso dizer? Ele trabalha ele trabalha também em campo eletromagnético. E ele pode alterar os dados que vinham no nosso sensor, ainda mais que a gente estava recebendo 220 no nosso módulo, e o módulo estava ligado no Arduino. E essa alta tensão podia interferir nos nossos dados que a gente estava recebendo. Então, uma alternativa que, lá lembrando das aulas de eletrônica com o professor Edson Aco, eu lembrei de ruídos. A gente teve ruídos, né? Em amplificadores e ruídos capacitivos. Capacitivos, ruídos capacitivos, e a gente usava capacitores para diminuir o ruído, que é o que eu utilizei. A gente entra ali o VCC e o GND, a gente colocou dois resistores, um de 1 microfarad e um de 0,1 microfarad, né? E depois que eu fiz isso, a nossa senoide, que é não é uma senoide, obviamente, né? Mas o nosso, porque é digital, né? Mas o nosso pulso de clock que vinha com os dados, ele veio mais estabilizado e sem os ruídos que tinham. E aí, a partir daí, nossos dados começaram a vir 100% perfeitos, né? E os que vêm não vêm perfeitos, como eu vou explicar aí no código, a gente tem 40 validações se o dado vem corrompido. Isso, pessoal. Obrigado. Era só uma explicaçãozinha aqui do nosso hardware e algumas recomendações se você for fazer o projeto.